Olá! Toda nação tem suas datas especiais, né? Mas na Hungria, o dia 15 de março é diferente. É pura paixão. Hoje, a gente vai mergulhar nessa história e descobrir por que esse dia é considerado o nascimento da Hungria moderna. Parece até início de piada, não é mesmo? Mas olha, essa é a incrível e real história de como a coragem de jovens intelectuais, reunidos num café em Budapeste, junto com um poema e a tinta de uma impressora, acendeu a chama da liberdade para uma nação inteira. Então, para a gente entender o 15 de março, vamos voltar no tempo. O ano é 1848. A Europa inteira está pegando fogo com a Primavera dos Povos, uma série de revoluções. E a Hungria? Bom, ela fazia parte do poderoso e bem controlador Império Habsburgo. Essa tabela aqui mostra bem o cenário da época. De um lado, o controle de Viena, com pouca autonomia e muita censura. Do outro, o grande sonho húngaro, ter um governo próprio, soberania e, acima de tudo, liberdade de expressão. Esse era o combustível que estava prestes a explodir. E quem eram os protagonistas dessa história? Amácio e Fiac, a juventude de março. E não, eles não eram generais ou soldados. Eram jovens poetas, escritores, pensadores cheios de ideais. O líder deles era o icônico poeta Petőfi Sándor. E o ponto de encontro, o Café Piuvax, em Pest, virou literalmente o berço da Revolução. E essa juventude não tinha só paixão, não. Eles tinham um plano muito claro, direto e poderoso, que foi resumido nos famosos 12 pontos. Era basicamente o roteiro para fundar um novo país. E aqui a gente vê a força das exigências deles. Eles não estavam para brincadeira. Queriam direitos fundamentais, como igualdade para todos perante a lei e o fim da servidão, um sistema que basicamente amarrava os camponeses à terra. E o principal, exigiam soberania, um governo húngaro em Budapeste. Chega de decisões vindo de Viena. E o ponto número 1. Esse era crucial. Exigimos a liberdade de imprensa, a abolição da censura. Não foi à toa que esse veio primeiro. Era a chave para todo o resto. Foi a faísca que deu início à primeira ação de desafio daquele dia. Agora, vamos viajar para o dia 15 de março de 1848. Um dia que começou com um pequeno grupo de sonhadores e terminou com uma nação inteira transformada. O que é fascinante aqui é ver como tudo aconteceu tão rápido. Começou com poesia no Café Piuvax, ganhou força com um ato de pura desobediência civil na gráfica, virou uma manifestação gigantesca em frente ao Museu Nacional e terminou com uma vitória simbólica em Buda com a libertação de um preso político. Tudo isso em um único dia. E aqui vem o detalhe mais incrível de todos, um motivo de orgulho gigantesco para os húngaros até hoje. O dia 15 de março foi uma Verneukerli forradalom, uma revolução sem sangue. A força das ideias e do povo foi tão esmagadora que as autoridades simplesmente cederam, sem luta. A revolução em si foi um sucesso naquele dia, mas a história não acabou ali. O verdadeiro poder do 15 de março está no seu legado, em como ele continua vivo na alma húngara. Se uma única palavra pudesse resumir o espírito desse dia, seria szabadság, liberdade. É a celebração desse desejo profundo, constante, da nação húngara de ser dona do seu próprio destino. E o símbolo visual mais forte disso tudo é a cocarda. Essa pequena roseta com as cores nacionais, vermelho, branco e verde, que todo mundo usa no peito. A tradição diz que a primeira foi feita pela esposa de Petőfi. Hoje, usar a cocarda é um gesto que conecta cada húngaro diretamente com os heróis de 1848. E por que tudo isso é tão importante para quem busca a cidadania húngara? Porque entender o 15 de março não é só sobre decorar uma data, é sobre compreender os valores de liberdade e de identidade que definem a Hungria. Isso é essencial para se conectar com o país e, claro, para a entrevista de cidadania. Organizar todo esse conhecimento histórico de um jeito claro é fundamental, e é por isso que esta análise detalhada que a gente fez aqui faz parte do material de estudos preparado pelo professor Ruba. Para quem quer se aprofundar nos estudos e se preparar ainda mais para essa jornada, todo o conteúdo completo está disponível no site que aparece aí na tela. E lembrem-se, assim como os heróis de 1848 lutaram por um sonho, a jornada de cada um também é uma busca por um objetivo. Então nunca desista. Continue aprendendo, continue evoluindo. Você consegue.